She said, "Are you that preacher of LA?" I said, "Yes, ma'am, is everything okay?" She said, "Come over here, I got something to say. You shouldn't be on TV acting that way." I said, "Whoa, you rather I be fake? Want me to act like..." Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Eu quero glorificar a Deus, agradecer muito a Deus por esse privilégio de estarmos juntos, apesar da quarentena, apesar de estarmos cada um nas nossas casas, mas nós podemos estar juntos através das mídias sociais, através dessa tecnologia. Graças a Deus por isso. A minha oração é que Deus nos abençoe. Você que é membro da nossa igreja, você também que não é membro da nossa igreja, mas que porventura esteja nos acompanhando, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome pelo privilégio que temos de podermos compartilhar a Tua palavra através das mídias sociais. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu peço que todos aqueles que estão agora nos acompanhando sejam abençoados, edificados, e eles possam receber uma porção da Tua palavra. Eu quero te agradecer também por todos aqueles membros da nossa igreja que continuam ativos, participando da vida da igreja. Muito obrigado, Pai, por aqueles que estão entregando seus dízimos, suas ofertas, por aqueles que estão orando pela igreja, aqueles que estão se comunicando, aqueles que estão telefonando, manifestando cuidado, carinho para com o pastor, com a liderança da igreja, com a igreja. Pai, continue nos mantendo unidos e firmes diante da Tua presença. Pai, eu te peço para que esse período em que nós estamos passando por tantas privações, nós possamos ter de forma muito presente o calor da Tua presença e que o Teu Espírito esteja nos mantendo unidos diante da Tua presença. Por isso eu peço, Pai, continue conosco e nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero aproveitar para agradecer àqueles que estão entregando seus dízimos. A igreja tem suas despesas fixas, tem salários, nós temos funcionários e, é claro, muitos deles estão de férias, mas os salários precisam ser pagos. Graças a Deus, muitos têm feito a entrega dos seus dízimos. Alguns têm vindo aqui à igreja, alguns têm feito transferências para a conta da igreja, alguns têm telefonado e pedido para que alguém vá à sua casa buscar. Deus está nos abençoando. Também eu quero agradecer a Deus e agradecer muito àqueles que são generosos e são mantenedores do Conselho de Missões. Havia uma preocupação muito grande para com o sustento dos nossos missionários. E graças a Deus, muitos estão entregando suas ofertas. Eu quero louvar a Deus por isso e te agradecer também por isso. Quero lembrar que nesse domingo agora vai ser o domingo da Páscoa. E nós vamos estar celebrando a Páscoa. Eu quero pedir a você para que você participe ativamente do culto no domingo de manhã. Enquanto eu estiver celebrando a Páscoa, nós vamos ter a equipe ali de 4, 5 pessoas e eu vou ministrar a ceia do Senhor. Vai ser o dia da Páscoa e não é o domingo de Páscoa e nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Eu quero pedir para que você celebre a ceia na sua casa. Então, se você é o chefe de família, é o pai, faça isso. Talvez a sua família seja liderada pela mãe. Então, minha irmã querida, seja você a sacerdotisa, celebre esse momento com a sua família. Talvez seja o irmão mais velho ou um dos filhos que lidere a igreja em aspectos espirituais. Então, você seja o sacerdote nesse domingo e celebre a ceia do Senhor. Eu quero pedir para que nós estejamos juntos. Enquanto estivermos celebrando aqui, você esteja celebrando na sua casa, juntos, a família de Deus, a Primeira Igreja Batista em Éden, celebrando a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir agora uma participação especial pela irmã Josineia. Que Deus nos abençoe. Enquanto ouvimos a irmã Josineia, ela gravou esse hino. A irmã Josineia é uma mulher de Deus. Deus tem nos falado enquanto a Josineia canta. Então que esse seja o momento de Deus na nossa vida. Deus nos abençoe. Na paz, queridos. Isaías capítulo 12, versículo 2 diz: Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Amém. Aleluia. Amém.
Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Deixarás te levar, mas em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Se for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer.
eu quero nesta oportunidade, nesse momento tão próprio, compartilhar com a minha querida primeira Igreja Batista em Éden, com todos aqueles que estão nos ouvindo, a palavra de Deus. E o tema que eu quero eu quero tomar esse tema por base, ainda há esperança. Ainda há esperança. Nós vivemos dias, não por causa do coronavírus, não por causa dessa pandemia, não por causa dessa adversidade que se abateu sobre nós, sobre nossas igrejas, sobre nossas empresas, sobre a economia do país, abateu-se sobre todos. Não somente sobre isso, sempre há um sentimento de que não tem mais jeito, de que não há mais esperança, de que está tudo acabado. Sempre passamos por momentos assim. Momentos que às vezes não é um momento nacional, não é um momento, mas é uma circunstância na família, às vezes no negócio, às vezes na empresa e às vezes até na própria vida. Pessoalmente, você às vezes está numa situação que você diz, não tem mais jeito, estou no fundo do poço, acabou, não há mais esperança. Mas eu quero dizer para você que enquanto nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus, enquanto nós o temos conosco como nosso pastor, nada vai nos faltar. E então nós precisamos entender que sempre há esperança. Então ainda há esperança. Quando nós lemos a palavra de Deus, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 12, nós vamos ver que Roboão passou por um momento desse. O Roboão foi o último rei a reinar sobre as 12 tribos. E aí no período dele surgem os 2 reinos e ele vai então continuar reinando as 2 tribos, ele reina então sobre Judá. E Roboão então passa por um momento difícil. O rei do Egito, ele está subindo e ele vem então avançando sobre as tribos de Israel e agora ele está indo na direção de Jerusalém. E Roboão, claro, está aflito. E é claro que a liderança judaica está aflita. É claro que eles estão pensando que não há mais esperança, não há jeito. A impressão que eles tinham é que Deus havia virado as costas para ele. E agora então está tudo acabado. Então, quando nós lemos na palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 12, eu quero ler apenas 2 versos, o verso 7 e o verso 12. O verso 7 diz, quando, pois, o Senhor viu que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, mas dar-lhe-ei algum socorro, e o meu furor não será derramado sobre Jerusalém por mão de Sisaque. No verso 12, e humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, de modo que não o destruiu de todo, porque ainda havia coisas boas em Judá. Ainda havia coisas boas em Judá. Ainda havia esperança para Judá. Ainda havia esperança para aquele povo. Ainda havia esperança para aquele reino. Ainda havia esperança. Há esperança. Então ainda havia coisas boas em Judá. Como eu já disse, Roboão foi aquele último rei das 12 tribos e depois que o reino se divide, agora ele está reinando sobre Judá. E Deus permite então que Sisaque sobe e ele vem lá do Egito para destruir e para tomar de assalto a nação, o povo judeu. E todas as vezes Deus avisa que isso vai acontecer. Todas as vezes que Deus anuncia ou que Deus deixa previsto que pode haver uma circunstância adversa, pode haver uma punição. Em todas as vezes na Bíblia que Deus promete uma punição sobre o povo judeu, o que Deus está dizendo para eles é que está dando a eles um alerta para que possa haver uma restauração, para que possa haver um socorro, para que Deus possa vir trazendo então uma solução do céu sobre aquele povo. Então sempre aconteceu assim. Sempre aconteceu assim. Mas eu quero dizer para você agora, você é um crente, você é um cristão, você crê em Deus, você crê na palavra de Deus. E a Bíblia nos diz assim, que a Bíblia nos diz em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil,
que se move sobre a terra. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu fico imaginando que quando Deus olha para cada um de nós, e Ele vê que nós estamos em perigo, e Ele vê que nós estamos no sufoco, e Ele vê que nós estamos desesperados, nós podemos ter certeza que ainda há esperança, porque há coisas boas em nós. Por pior que nós sejamos, por pior que eu seja, por pior que você seja, por pior que todos nós sejamos, ainda há coisas boas em nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos olha, Deus está lá no seu trono e Ele nos olha e Ele nos vê. Ele vê pessoas, seres humanos feitos à sua imagem e semelhança. Em nenhum lugar nós vamos ler na Bíblia que Deus nos fez à imagem e semelhança de Satanás, por pior que seja o ser humano. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Há nesse ser humano, por pior que ele seja, a imagem e semelhança de Deus. Há nele essa imagem de Deus. Então há coisas boas. E se ainda há coisas boas em nós, e se ainda há coisas boas em cada brasileiro, há esperança para o povo brasileiro, há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para a nossa família, porque ainda há coisas boas em nós. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito, então, segundo a espécie de Deus. Quando nós lemos o livro lá de Gênesis, nós vemos que os outros animais foram feitos cada um segundo a sua espécie, mas nós, seres humanos, fomos feitos segundo a espécie de Deus. Então, há coisas boas em nós, há esperança. E eu quero então insistir nessa tese de que há esperança. E eu quero então pensar aqui em 2 pontos. Primeiro, houve esperança para Davi. Davi, um adúltero, ele adulterou, ele pecou, ele fez coisas ruins aos olhos de Deus. E até hoje a gente menciona esse fato na vida de Davi. A vida de Davi, da família de Davi, sofreu e sofreu sempre por causa desse pecado de Davi. Mas ainda havia esperança para Davi. Ele havia sido feito, criado à imagem e semelhança de Deus. Houve um momento que Davi se arrepende. No capítulo 51 dos Salmos, nós vamos ver Davi arrependido, confessando o seu pecado. No capítulo 32 dos Salmos, nós vamos ver Davi sendo restaurado, agora tendo então essa alegria da salvação. Ainda houve esperança para aquela mulher samaritana. Era uma mulher que vivia uma vida adúltera. Era uma mulher que ela disse que aliás, Jesus disse que ela já havia tido 5 maridos. E ainda aquele que ela estava não era marido dela, não era esposo dela. Ela vivia uma vida assim, um tanto devassa, talvez uma mulher adúltera. Mas houve esperança para aquela mulher, mesmo nela havia a imagem e semelhança de Deus, e Jesus restaurou a vida daquela mulher, transformou a vida daquela mulher. Houve esperança para o gadareno. Você se lembra do gadareno no capítulo 5 de Marcos? Aquele gadareno possesso, com uma legião de demônios dele. Ele vivia ali enclausurado no cemitério, muitas das vezes acorrentado, algemado às tumbas daquele cemitério. Mas quando Jesus chega, Jesus restaura a vida daquele gadareno. Houve, aliás, esperança para aquele gadareno, mesmo ele vivendo uma vida possessa, uma vida dominada por demônios. Ali as pessoas fugiam dele, mas houve esperança, porque ele também fora feito à imagem e semelhança de Deus. Houve esperança para Zaqueu. Zaqueu, um publicano, não somente publicano, mas um homem corrupto. Zaqueu, alguém chegou a dizer que Zaqueu, se hoje você estivesse indo numa calçada e Zaqueu viesse na mesma calçada que você está, você atravessaria a rua, porque você não queria cruzar com Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu, era um corrupto. Zaqueu talvez fosse um excelente brasileiro, como tantos corruptos que existem no nosso país. Zaqueu era corrupto. Mas Jesus vai à casa de Zaqueu e Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também você, Zaqueu, é filho de Abraão. Zaqueu recebe esse título como que um herdeiro, um descendente do pai da fé.
há esperança para você também, há esperança para mim, há esperança para todos nós. Houve esperança para Pedro. Pedro, o apóstata, ele vira as costas para Jesus, ele foge, ele segue Jesus de longe, ele nega Jesus, mas houve esperança para Pedro. Jesus olha nos olhos de Pedro, Pedro vai lá para fora, arrependido, chora, e ele se arrepende, e Jesus restaura a vida de Pedro, e Pedro, quando prega logo a seguir, mais de 5 mil pessoas se convertem. Houve esperança para Pedro, houve esperança para Saulo, o perseguidor. Aquele homem que perseguia a igreja de Jesus, queria exterminar a igreja do seu Jesus, queria exterminar aqueles que eram do caminho, que seguiam o caminho que é Jesus. Houve esperança para ele, Jesus restaura Saulo e transforma a vida de Saulo. Agora Saulo se torna o grande pregador do Evangelho. Houve esperança para todos esses. E eu quero então continuar no segundo ponto. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Há esperança para aquele filho pródigo. Se você se sente como um pródigo, talvez um crente que se afastou, um crente em Jesus, um evangélico que se afastou da igreja, se afastou de Jesus, se afastou dos caminhos do Senhor, há esperança para você. Eu conheço a história, aliás, é a história de um amigo meu. Esse amigo meu, sua mãe era uma crente, uma crente fiel da Assembleia de Deus. E ela orava por todos os seus filhos, mas este filho era um pródigo, um menino que vivia nesse mundão perdido. E ele me contou, ele disse: Arilton, naquela noite eu estava armado, e eu então saí andando, e eu encontrei com colegas, e eu então bebi com eles, e depois eu fui para Nova Iguaçu, encontrei uma prima, nós fomos para um motel, e então depois do motel eu saí dali, e aí andei mais um pouco, e eu voltei para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe tinha feito o que ela sempre fazia. Ela deixava o meu prato arrumado em cima do fogão. E eu cheguei, não estava com fome, depois de beber, de comer, de ir para o motel, eu não estava com fome. Mas para não decepcionar a minha mãe, eu dei umas garfadas naquele prato e fui para o meu quarto. Mas antes de chegar no meu quarto, eu passei pela porta do quarto da minha mãe. E a porta estava entreaberta. E minha mãe estava de joelhos, minha mãe estava orando e orando por mim. E ela estava mencionando o meu nome. E eu disse: Arilton, ela estava orando por mim, clamando a Deus e chorando ali de joelhos aos pés do Senhor. Naquela noite eu disse: Deus, nunca mais minha mãe vai precisar chorar e clamar por mim, porque eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero te servir. No domingo, nós lá de Belford Roxo estávamos realizando uma cruzada na quadra do Abelzão. E aí o pregador era o Luiz de Carvalho, ele foi. E ele está lá na galeria assistindo a mensagem, assistindo a programação. E quando, na hora do apelo, ele ali sem saber o que fazer, um diácono da primeira de Belford Roxo foi lá e disse assim: jovem, você quer ir à frente? Eu vou com você. E deu a mão a ele e o levou à frente. Ele entregou a vida a Jesus. Esse jovem foi para o seminário, se tornou um pastor abençoado. Ele foi uma bênção para o meu irmão na primeira de Belford Roxo. Hoje ele é um pastor, os pastores mais queridos para mim, dos meus amigos. Houve esperança para ele. Se você é uma pessoa assim, afastado dos caminhos do Senhor, há esperança para você também. Há esperança para você. Houve esperança para aquele pai irresponsável. Eu conheço a história de um pai. Era um crente, mas ele raramente ia à igreja. Raramente. Tinha 4 filhos. 2 dos seus filhos entregaram a vida a Jesus ouvindo a pregação do pastor. O outro filho entregou a vida a Jesus ouvindo a sua mamãe em casa, ensinando as lições da escola bíblica dominical. E o outro filho não era crente. Esse pai desnaturado, esse crente irresponsável, ele ficou doente. E ele entrou em coma. E ele no coma, lá no hospital, ele disse que ele teve um momento em que ele conseguiu raciocinar. E naquele momento ele falou com Deus: Deus, se o Senhor me tirar desta situação e eu voltar para minha casa, eu quero ir à igreja com a minha família. E eu quero pelo menos uma vez, Deus, eu quero ir à frente, levando o meu envelope de dízimo. Eu quero que os meus filhos me vejam cultuando o teu nome e entregando o meu dízimo pelo menos uma vez. E Deus o tirou do coma. E ele voltou para casa.
E ele foi à igreja naquele domingo. E ele foi à frente entregar o seu dízimo. E ele continuou então indo à igreja. E Deus não lhe deu como ele havia pedido a Deus pelo menos uma semana. Deus continuou lhe dando semanas e mais semanas. E quando eu conheci essa história, já havia 8 anos que Deus o havia tirado daquele coma. E aí o quarto filho, que ainda não tinha entregue sua vida a Jesus, falou assim: papai, eu queria que o senhor me explicasse como é que Deus é tão real na sua vida. E ele então explicou para o filho como Deus era tão real na sua vida. E aquele quarto filho entregou a vida a Jesus. Há esperança para você se você é um pai desnaturado, se você é um pai irresponsável, se você é um pai que é crente, mas é um crente desleixado, é um crente que não está levando Deus a sério. Há esperança para você também. Há esperança para aquele filho alcoólatra. Eu conheço a história de um que era alcoólatra, aquele jovem alcoólatra. Ele bebia, ele chegava em casa e ele espancava a sua própria mãe. Ele agredia a sua própria mãe. Mas um dia o evangelho alcançou aquele jovem. Ele entregou a vida a Jesus e ele se converteu. E depois ele foi para o seminário e ele é um dos pastores que eu mais admiro. Se houve esperança para aquele jovem alcoólatra que espancava a própria mãe, há esperança para você, meu caro amigo. Talvez você seja um alcoólatra, talvez seja viciado em drogas, talvez viciado em outras coisas, talvez em pornografia. Há esperança para você também. Houve esperança para aquele senhor. Um senhor que eu fui visitar, ele era idólatra. Ele era um católico idólatra. Hoje nós temos muitos católicos que não são idólatras. Nós temos muitos católicos que parecem evangélicos e que têm uma fé enorme em Cristo Jesus. Aquele católico era um senhor com mais de 80 anos e ele era idólatra. E eu fui à casa dele e comecei a evangelizá-lo. E ele era um senhor doente. E quando eu preguei o evangelho, expliquei a mensagem de salvação, ele entregou a vida a Jesus. Quando ele entregou a vida a Jesus, ele começou a chorar. E ele começou como que perdendo o fôlego. E a filha dele disse: mãe, cadê o remédio do meu pai? Cadê o remédio? Eu pensei: matei o velho. E aí o velho, aí eu falei assim, eu não quero mencionar o nome dele. E aí quando eu disse para ele: o que aconteceu? O senhor está passando mal? Ele disse: não, pastor, eu estou bem, você veio aqui para me salvar, você veio aqui para me salvar. Ele entregou a vida a Jesus. No domingo, ele saiu de casa para ir à igreja. E quando ele sai de casa para ir à igreja, ele não consegue chegar ao ponto do ônibus. Ele assenta-se no meio-fio, ele passa mal e volta para casa. Ele nunca foi à igreja. Ele nunca foi à igreja. Mas quando eu chegar no céu, eu vou encontrar aquele irmão e eu vou dar um abraço nele, porque ele entregou a vida a Jesus. Se havia esperança para aquele senhor, já com mais de 80 anos, idólatra, que não entendia nada da mensagem do evangelho, houve esperança para ele. Há esperança para você também, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que não tem certeza da vida eterna. Há esperança para você também. Mas eu quero concluir. Houve esperança para aquele vovô. Aquele senhor, ele passou a vida maltratando a sua esposa. Ela era crente e ele não. E ele abominava o nome da igreja. E ele zombava dos crentes. Ele zombava da igreja. E ele fazia intrigas com a esposa quando ela ia para a igreja, aquela anciã ia para a igreja. Ele dizia que ela ia porque ela tinha um caso com o pastor. E ele zombava da igreja. E ele falava mal do pastor. E ele criticou a igreja, criticou o evangelho, criticou o pastor o tempo todo. Mas aí ele ficou doente. E ele então estava percebendo que a morte estava chegando. E o pastor começou a visitá-lo, como fazia de vez em quando, mas o pastor começou a visitá-lo reiteradas vezes. E aí chegou aquele momento em que aquele senhor estava morrendo, e o pastor chegou ali, e pregou o evangelho para ele, e convidou aquele senhor para entregar a vida a Jesus. Esse senhor não é uma história, ele existiu. Ele era o avô de um grande amigo meu, que foi meu parceiro de ministério, um grande auxiliar ministerial meu. E então, esse vovô agora, no leito de morte, e o pastor evangelizando, e o pastor falando para ele, e o pastor o tomou pela mão e disse: entrega a sua vida a Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ele dizia assim: pastor, eu quero
mas não consigo. E o pastor, faça isso. Não, pastor, eu fiz muita coisa errada. Arrepende-te agora, confessa os teus pecados, recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, eu quero, mas não consigo. E o pastor foi insistindo, e ele foi dizendo, eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não consigo. E ele morreu, dizendo, eu quero, mas não consigo. Havia esperança para ele também. Era só ele fazer o que Roboão fez. O que Roboão fez? O verso 12 diz assim, como Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele, e ele não foi totalmente destruído. Aliás, ainda havia coisas boas em Judá. Ele se humilhou, ele se curvou diante de Deus. É somente isso que você tem que fazer. O verso 12 e o verso 7 diz, quando o Senhor viu que eles se humilharam, a ira do Senhor se aplacou. É hora de você se humilhar. Eu sei que nós somos crentes, estamos orando pelo Brasil, orando pelo presidente, orando pelo Congresso, senadores, deputados, nós estamos orando por todos. É hora de nós suplicarmos a Deus para que haja paz entre eles, para que eles pensem mais no Brasil e menos no cargo, para que eles pensem mais no Brasil e menos em 2022, para que eles pensem mais no porquê foram eleitos do que na campanha para serem reeleitos. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus dobre esses políticos. Mas é hora, principalmente, de eu e você pensarmos em nós mesmos, na nossa vida, tirarmos proveito desta situação e buscarmos um conserto com o Senhor. É hora de eu e você nos curvarmos diante de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, nos arrependermos das nossas omissões, quantas coisas deveríamos ter feito e não fizemos. É hora de nos humilharmos, é hora de pedirmos perdão ao Senhor, é hora de nos consertarmos com o Senhor, é hora de continuarmos pensando no Brasil, mas pensando também em nós. De rasgarmos o nosso coração diante do altar do Senhor e confessarmos as nossas falhas. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe o nosso querido Brasil. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor viu que ainda havia coisas boas em Judá. Pai, muito obrigado porque o Senhor ainda vê coisas boas em nós. Pai, muito obrigado porque o Senhor ainda vê coisas boas no nosso querido Brasil. Pai, muito obrigado porque o Senhor ainda vê coisas boas nos congressistas. Pai, muito obrigado porque o Senhor ainda vê coisas boas no presidente da República. O Senhor ainda vê coisas boas do nosso judiciário. Apesar de tudo, com os teus olhos bondosos, o Senhor ainda vê coisas boas. E porque ainda há coisas boas, há esperança para o nosso país. E eu peço, Pai, vem sobre nós, sobre a nossa pátria, com a tua graça, com a tua misericórdia, e nos abençoe, e nos poupe, e nos dê um futuro abençoado. Pai, eu quero pedir por cada pessoa que está nos acompanhando. Pai, abençoe essa pessoa. Pai, coloque a tua mão sobre esta pessoa, seja ela crente ou não crente. Pai, dê que eles possam sentir o calor da presença do teu Santo Espírito. Pai, dê a eles o que eles estão precisando, Pai. Dê o suprimento, dê graça, dê favor, dê saúde. Pai, restaure cada família. Restaure aquele pai desnaturado. Talvez aquela mãe desnaturada. Talvez aquele filho pródigo, Pai. Restaure a vida de cada um. Restaure cada uma família. Todas as nossas famílias, Pai. Restaure nossas igrejas. Nos abençoe. Por isso eu te peço, Pai, nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.
Que Deus me abençoe, que Deus continue nos abençoando. E nós vamos encerrar esse momento ouvindo um cântico pela irmã Beth. A irmã Beth é também uma pessoa abençoada e abençoadora. E ela vai cantar para o nosso enlevo espiritual. E com o cântico da irmã Beth, nós estaremos encerrando esse momento. Que Deus te abençoe, me abençoe. Nos encontraremos novamente no domingo. Domingo de manhã, 9 horas, com a celebração da ceia do Senhor. E no domingo à noite, às 18 horas. Deus nos abençoe. Amém e amém. Esse é o nosso Deus, Deus dos impossíveis. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível.
sorry, ma'am, I ain't cut that way. I gotta keep it 100 all day. And your attitude is worse than mine. And you could be a little bit more kind. And if you want folk to come to your church, we all gotta do some work to be like Jesus. Be like Jesus. I wanna be like him. Whoa, whoa. Just like him. Wanna be like Jesus. Be like Jesus. Yeah, 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 yeah. Wanna be like him. Just like him. Everybody looking like there he is. They wanna remind you of what you did. Don't know why some people just won't forget, and some folk just won't let you live. Oh, how quick they forget what they did. Don't even remember who they did it with. Shh, but that ain't none of my biz. Let me put it just like this. I wanna be like Jesus.